Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Aqui eu estou falando agora ao vivo e a cores com os seguidores do Instagram. E hoje é um desafio para mim, porque ao mesmo tempo que eu estou falando com essa câmera, eu vou falar com a câmera aqui do lado, que é o pessoal do YouTube, que vai estar presente também. Então eu vou pedir a vocês licença para chamar os meus seguidores aqui do YouTube. Só um minutinho. Vamos ver se vai dar certo. Primeira transmissão ao vivo em 2 locais diferentes. Boa noite, doutora Marise. Seja bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco. Então, estou esperando enquanto não entra no YouTube. Não sei por que não está iniciando. Eu quero me apresentar. Eu acredito que a grande maioria já me conheça. Meu nome é Roberta Renault. Eu sou advogada, atuo na área criminal há mais de 20 anos, milito no estado do Rio de Janeiro. E o que acontece? Eu sou também professora de prática penal, ministro cursos presenciais na Escola Superior de Advocacia, tenho também cursos online voltados para a prática da advocacia criminal e agora eu estou convidando todos vocês para uma temporada, uma estreia aqui no meu canal, que serão lives todas as quartas-feiras a partir das 19 horas. Não estou conseguindo entrar no Instagram, no YouTube, não sei por quê. A transmissão não está acontecendo, depois eu vou verificar o que aconteceu. Bom, mas de qualquer maneira, o objetivo com essas lives é justamente discutir, bater um papo com vocês sobre pontos tão importantes para quem está militando na área criminal, para quem deseja migrar para essa área, quem deseja realmente exercer a advocacia criminal com excelência e com responsabilidade. Estou vendo aqui alguns alunos. Doutor Washington, boa noite, doutor. Doutora Maísa, seja bem-vinda. Doutor Luiz Cláudio também. Alguns colegas aqui eu não consigo identificar ainda, mas eu acredito que com o passar do tempo, todas as semanas, a gente vai se familiarizando. Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu quero explicar para vocês o seguinte. Além do canal do Instagram, eu tenho um canal no YouTube e lá já tem mais de 100 vídeos, todos voltados para a prática da advocacia criminal. Então, tudo que vocês puderem imaginar em matéria de advocacia, vocês encontrarão. São vídeos voltados para sustentações orais, redação de peças processuais, vídeos voltados para atuação nas audiências de instrução e julgamento. O nome do canal no YouTube é Vocação Jurídica com Roberta Renault. Então, depois pesquisa lá que você vai encontrar muito material bacana. E antes da gente começar a falar sobre o tema, que é o abuso de autoridade, eu quero fazer um convite para todos vocês. Na verdade, no próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã, nós teremos um evento gratuito e online. Eu chamei esse evento de imersão na prática da advocacia criminal. Então, a gente vai falar sobre vários temas, tanto voltados para a fase inquisitorial, a fase de investigação, né? A fase também do processo de conhecimento, audiência de instrução e julgamento, desde o momento em que é instaurado o processo criminal até a sentença, e vamos tratar num outro momento sobre execução. Tudo isso sábado, dia 24 de abril, a partir das 9 horas. E para você participar, para saber mais informações, ter acesso a esse conteúdo, inclusive vai ter sorteio de bolsa de estudos. As pessoas que ingressarem nessa imersão também terão acesso a um e-book com todo o material do evento. Tudo que você tem que saber e fazer é determinação, boa vontade e se inscrever no grupo do Telegram. Eu já deixei aqui na bio do meu Instagram em um link. Você tem que clicar nele e você ingressa no Telegram e lá você terá todas as informações. Vai ser um evento criado com muito carinho para você. A gente vai aprender tanta coisa e vamos até redigir uma peça de habeas corpus ao vivo e a cores. Então eu conto com a presença de vocês.
Estou vendo aqui o pessoal chegando, curtindo com corações. Muito obrigada pelo carinho de todos, tá bom? Olha só, hoje a gente vai falar sobre um tema que é um tema meio complicado: abuso de autoridade. Quem nunca, né? Quem nunca no exercício profissional já se deparou com situações abusivas, com situações que a gente nem acredita, praticadas pelos magistrados, pelos promotores de justiça, praticado por delegados da polícia, né? De polícia civil, da Polícia Federal, enfim. A doutora Marisa está até aqui na sala comigo. Nós sofremos uma espécie de abuso de autoridade no último júri que realizamos. Então, são comportamentos que realmente costumam acontecer no nosso dia a dia. E a gente precisa estar preparado para esse tipo de situação. Eu fiz um workshop logo depois que entrou em vigor a Lei 13.869 de 2019, que é a lei que fala do abuso de autoridade. Ela revogou a antiga lei, a 4898 de 65, e nessa época eu estava até um pouco otimista com relação à lei. Mas eu confesso a vocês que o tempo foi passando e, ao me deparar melhor até com jurisprudência, e eu fiz uma pesquisa hoje para essa live, eu vi uma série de ações indenizatórias, ações feitas por pessoas que foram vítimas de abuso de autoridade e todas, pessoal, julgadas improcedente, com recurso e os recursos desprovidos. Os tribunais sempre dizendo que não houve o crime de abuso de autoridade. Então, eu tenho que trazer vocês para a realidade. Eu poderia ficar aqui falando o que é essa lei, apenas mostrando os aspectos doutrinários, mas não é o meu feitio, né? Vocês sabem que eu sou professora de prática. Eu quero dar dicas para que vocês consigam aplicá-las no caso em concreto. E a realidade é muito cruel. A realidade, na verdade, é muito cruel. Por quê? Porque a gente vai se deparar com um corporativismo de juízes. Quando esses juízes forem julgar, né, comportamentos de autoridades que praticaram abuso de autoridade, o que vocês acham? Qual a resposta que vai ter? Corporativismo. Na verdade, se amanhã aquela pessoa é condenada, abre um precedente para as demais serem. E a gente tem também alguns óbices na Lei 13.869. Eu já vou falar que para configurar o crime de abuso de autoridade, precisa de um elemento subjetivo, uma especial finalidade de agir. E o problema está na prova essa especial finalidade de agir. Eu vou mostrar para vocês. Então, existem uma série de óbices que vocês vão se deparar. Vocês vão ler a lei, vocês vão estudar, vocês vão perceber que aquilo se encaixa no crime de abuso de autoridade, mas na prática isso vai ser difícil de ser levado adiante. Então, antes de tratarmos da lei propriamente dita, eu gostaria de que vocês soubessem que para identificarem uma situação de abuso de autoridade, um crime de abuso de autoridade, o que vocês precisam? Não é apenas a leitura da Lei 13.869. Vocês precisam também ler a lei antiga, a 4895. Vocês precisam estudar o Código de Processo Penal e o Código Penal, porque essa lei que descreve crimes de abuso de autoridade, ela muitas vezes fala sobre conceitos jurídicos que você precisa ter. Por exemplo, a autoridade, o juiz que decreta uma prisão manifestamente ilegal. Se você não sabe quais são as prisões ilegais, quais são os requisitos, você não vai conseguir identificar o crime. Então, você precisa, na verdade, fazer um estudo onde você vai entender o Código Penal, o Código de Processo Penal, todos os institutos dele, a Lei 13.869, e é preciso também saber sobre os direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal. Outro ponto importante, as prerrogativas e direitos dos advogados. Porque não é só o seu cliente que pode ser vítima do crime de abuso de autoridade. Esse crime, você, advogado, no seu exercício profissional, também pode ser vitimado. E como que você vai saber até onde agir
e como se defender desse abuso se você não sabe dos seus direitos e prerrogativas. Parece uma coisa óbvia, mas olha, eu vou falar para vocês, mais que a metade de advogados que entram em contato comigo jamais estudaram o Estatuto da OAB. Isso é uma vergonha. Gente, como que vocês vão exercer a profissão se vocês não sabem os seus limites, até onde ir, o que pode fazer no caso em concreto? Então, não adianta só ler a Lei 13.869. Vocês têm que conjugar todos esses conhecimentos. Tem aqui alguns colegas já falando de previsão no Estatuto da OAB, exatamente. Então, é preciso analisar com muita cautela, né, esses institutos todos. Muito bem. Bom, além da gente ter esse conhecimento, é preciso a coragem. Eu falo sempre, né? Eu terminei agora um curso, um treinamento que eu fiz de execução penal. E a gente foi estudando sobre os institutos e a gente via que muita jurisprudência era contrária aos apenados, contrária aos reeducandos. Mas eu falava para os meus alunos, é preciso que a gente lute. Na verdade, a gente está nadando contra um sistema. Então, o que for aprendido aqui é muito difícil de se conquistar? Sim, mas como advogados, como criminalistas, nós devemos lutar ao máximo pelos nossos clientes. Então, é preciso, sim, ter muita coragem, porque se você se depara com uma autoridade que pratica algum tipo de abuso, você vai acabar sofrendo represália. Tem uma grande chance disso. E aquela autoridade, muitas vezes, vai atuar em outros processos de outros clientes. Mas a gente não pode se calar, né? Quem escolheu ser criminalista tem que ter coragem. Não tenha outra opção na vida, né? Se não quer ter coragem, se não quer combater esses abusos, é melhor procurar outra profissão, procurar outra área. Bom, tá bom. Eu falei então sobre coragem, sobre conhecimento, o que vocês precisam analisar, né, no caso em concreto, e agora eu vou trazer alguns pontos que são importantes para vocês, tá? Eu fiz aqui um tópico, descrevi em tópicos para não esquecer o roteirinho. Bom, onde que estão previstos os crimes de abuso de autoridade? Vocês vão olhar entre os artigos 9º e o 38º, vocês vão olhar e vai ter um leque lá de condutas tipificadas pelo legislador, cada uma com a sua sanção penal. Então, vocês vão olhar esses artigos e com muito carinho. É igual vocês estudaram o Código Penal, as leis penais extravagantes. O que vocês fazem? Vocês vão olhar o tipo penal, vão olhar os elementos objetivos, os elementos subjetivos e vão fazer o fenômeno da tipicidade. O que vem a ser isso? Pegar a conduta daquela autoridade e tentar encaixar em alguma norma do tipo penal incriminador, em algum desses artigos, tá? Hoje nós temos 24, salvo engano, tipos penais, porque outros foram vetados. Mas uma coisa que você deve saber, e muita gente não sabe, e eu sempre falo para os meus alunos, é o alcance dessa lei. Aqui, eu acredito que todos já ouviram falar no princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Então, vocês têm que ver o seguinte, vamos trazer um exemplo. Um delegado de polícia pratica, em tese, um suposto crime de abuso de autoridade. Você verifica que aquele comportamento do delegado está entre os artigos 9º ao 38, lá da Lei 13.869 de 2019. Só que o que acontece? Você verifica que ele praticou esse delito antes da vigência dessa lei de abuso de autoridade. Então, pessoal, quando a autoridade pratica o fato antes da vigência da nova lei de abuso de autoridade, essas regras atuais, que são mais prejudiciais, não podem retroagir para atender esse delegado, por exemplo. Então, o delegado ele não pode ser tipificado com uma lei posterior mais prejudicial, porque isso fere o princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Agora, antes dessa lei atual, será que não existia crime de abuso de autoridade? É claro que existia. A gente tem a Lei 4898 de 65, que falava de abuso de autoridade de uma forma diferente.
Então, eu tenho um cliente. Vamos supor que vocês estão defendendo, por que não? Defendendo uma autoridade que está sendo acusada de crime de abuso de autoridade. Vocês vão olhar, ok, ela praticou o fato, o suposto fato, quando? A Lei 13.869 já estava vigente? Ah, não estava vigente, então eu não posso aplicá-la. Então, isso é fundamental. A gente usa muito essa questão da retroatividade nos institutos de execução penal, porque a LEP sofreu muitas e profundas alterações, né? Então, isso é importante a gente entender. Vamos lá, além da questão do alcance da lei, como é que eu faço para saber na prática se uma autoridade praticou um crime de abuso de autoridade ou não? Parece que é fácil, mas não é. Eu vou analisar aqui com vocês. Eu vou trazer uma situação, como sempre, né? Nos meus treinamentos de prática penal, eu sempre coloco situações práticas para que vocês analisem comigo. Imagina o seguinte, vocês estão acompanhando um cliente, acompanharam durante toda a fase de conhecimento, mas infelizmente o cliente de vocês foi condenado e foi imposta uma pena. Você, insatisfeito com esse resultado, o que você faz? Você interpõe um recurso de apelação. E aí faz uma belíssima sustentação oral no dia do julgamento e consegue chamar a atenção dos demais desembargadores que vão julgar aquele recurso. Você chama a atenção. Chama tanto que um dos desembargadores faz o quê? Diz que quer tempo, né? Ele pede tempo para ter vista dos autos e que vai dar o voto dele numa outra oportunidade. Então, o julgamento não é realizado totalmente na hora, porque o desembargador pediu vista. Muito bem, imagina que esse desembargador, ele aguarda um ano. Eu estou dando um exemplo bem absurdo, mas se bem que tem situações assim. Ele aguarda um ano para julgar, para dar o voto dele. E você fica lá esperando. Espero que não, né? Espero que antes disso você impetre habeas corpus, faça todos os remédios jurídicos imaginários. Mas vamos supor um advogado inexperiente fica lá aguardando. Um ano se passou e nada desse julgamento ser realizado. E aí? Essa situação é crime de abuso de autoridade? Quem pode me dizer? Vocês acham que é abuso de autoridade ou não? Hein? Ninguém para dizer? Então vamos lá. Eu vou falar aqui com vocês. A primeira observação que vocês têm que ver é o seguinte: qual o comportamento adotado por esse desembargador? Né? O comportamento dele é o seguinte: ele procrastinou. Na verdade, ele não deu o voto dele num tempo considerável e, com isso, o julgamento ficou em aberto. Boa noite, doutor Jussier, seja bem-vindo. Então, esse comportamento, ele se encaixa em algum tipo penal entre o artigo 9º e o artigo 38? Se encaixa. A princípio, sim. Eu vou ler aqui para vocês o artigo 37 da Lei de Abuso de Autoridade. Demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo que tenha requerido vista em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar o seu andamento ou retardar o julgamento. Então, a princípio, o comportamento desse desembargador que pediu vista e ficou mais de um ano para dar o voto dele, se enquadraria nesse artigo 37 da nova Lei de Abuso de Autoridade. Isso em tese. Porque, na verdade, a gente vai ter que analisar com muita cautela os elementos objetivos e subjetivos do tipo. Olha só, o artigo 37 fala demorar demasiada e injustificadamente. Então, esse injustificadamente significa dizer que não teve nenhum motivo relevante para esse retardo todo do voto. E já a gente sabe que, em via de regra, eles sempre inventam, né, uma justificativa para o atraso, diz que é um número enorme de processos, sempre tem alegações desse tipo. E, além de tudo, repara que o artigo 37 fala assim, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento. Então, existe um dolo específico, uma finalidade especial de agir. Não basta que o desembargador, nesse caso, ele fique um ano para votar.
né, que ele retarde o julgamento. Ele tem que ter a intenção de procrastinar o andamento daquele processo. Ele tem a intenção de retardar o julgamento. O problema, pessoal, é como a gente vai provar isso. Como que eu vou provar que a intenção do desembargador era de retardar o julgamento do processo? Eu tenho que provar, porque é um crime, é um tipo penal como outro qualquer. Tem elemento objetivo e subjetivo. Então, fica muito difícil esse tipo de prova, a não ser quando é um desembargador que, por exemplo, manda uma mensagem de WhatsApp dizendo que ele tinha a intenção de retardar mesmo, que ele quer prejudicar o apelante, mas geralmente não é isso que acontece. Então é aqui que eu falo, o elemento subjetivo do crime de abuso de autoridade, ele é muito difícil de provar. E repara que todo e qualquer crime de abuso de autoridade, na lei nova, ele possui uma especial finalidade de agir. Uma especial finalidade, que está lá no artigo 1º, parágrafo 1º dessa lei. Olha só, a finalidade específica tem que ser de prejudicar outrem, de beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou a pessoa, a autoridade, ela age por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, por exemplo, se o juiz ele vai decretar uma prisão que é manifestamente ilegal, a gente vê que essa prisão é manifestamente ilegal. Ele não tem nem como dizer que ele não sabe, porque magistrado fez um concurso, ele tem que ter o domínio, né? Não preciso nem falar sobre isso. Mas mesmo que ele tenha decretado uma prisão que é manifestamente ilegal, se eu não provar que ele tinha a intenção de prejudicar outrem, de se satisfazer pessoalmente, que foi por mero capricho, alguma dessas finalidades previstas no artigo 1º, parágrafo 1º da nova lei de abuso de autoridade, não tem crime. Por isso que é tão difícil a gente obter na prática uma condenação. Mas olha só, isso não me impede de ameaçar de uma forma velada. Por exemplo, quando eu vou pedir vista de um inquérito policial, a gente sabe que ainda existem alguns delegados que negam o acesso aos autos. Eles dizem que a investigação não pode ser acessada por inúmeros motivos. Mas hoje a gente tem um artigo 32 da Lei de Abuso de Autoridade. Então, mesmo sabendo que vai haver uma dificuldade na prova, que aquele delegado dificilmente vai ser condenado por aquele crime, eu coloco na minha peça, quando eu vou pedir vista do inquérito, eu digo assim, que vou requerer vista sob pena de incorrer no artigo 32 da Lei de Abuso de Autoridade. Porque essas autoridades, eu não estou generalizando, tá? Eu conheço delegados que são íntegros, conheço alguns promotores também íntegros, mas a gente sabe que tem algumas pessoas que não são. Então, eu coloco na petição que, caso ele não faça isso, ele está incorrendo no crime. E isso é uma forma de dizer para o delegado o seguinte: doutor delegado, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei até onde eu posso ir. Se você não me der acesso, eu sei que você está incorrendo em crime de abuso de autoridade. E como a gente mexe com a vaidade dessas pessoas de uma forma educada, isso é meio que um óbice, faz com que o delegado te respeite um pouco mais. Porque se você vai sem experiência nenhuma numa delegacia e mostrando que você não tem maturidade, que não tem experiência profissional, você é engolido pelo delegado, pelo inspetor, então a gente precisa se posicionar. Então eu coloco que eu sei o que eu posso fazer, entendeu? Então, vocês já sabem que todo crime de abuso de autoridade, por exigir esse dolo específico, essa finalidade especial, infelizmente, os crimes acabam, a gente não consegue provar em via de regra e acaba inviabilizando uma condenação. Um outro tópico também que não é muito legal e que vocês precisam saber é que as penas desses crimes de abuso de autoridade, as penas máximas, elas são ou de 2 anos ou de 4 anos. E é sempre detenção. Se eu estou falando em detenção, eu excluo o quê? O cumprimento da pena em regime fechado. Detenção, né? E se vai até 4 anos, é regime aberto. Isso se a autoridade for condenada
Se ela conseguir provar, o Ministério Público, né, conseguir provar o crime de abuso de autoridade e, além de provar esse crime, essa pena não for substituída por restritivas de direitos. Vocês sabem que o artigo 44 do Código Penal possibilita essa substituição da pena privativa por restritiva. Mas vamos imaginar que o juiz não fez essa substituição. Então, aquela autoridade foi condenada por crime de abuso de autoridade, foi aplicada uma pena privativa de liberdade. Ela vai cumprir isso em regime aberto, né? Então, ela não vai para o regime fechado. Esqueçam isso. E uma coisa também que é muito importante vocês saberem, que muitos não sabem, e eu chamo a atenção de todos os meus alunos dos treinamentos, é o procedimento. Vamos falar aqui rapidamente o que é isso e a importância disso para a vida de cada um de nós que advoga na área criminal. Veja bem, quando surge um crime e nasce o direito de punir do Estado, é instaurado o Ministério Público, geralmente quando é crime de ação penal pública, ele oferece uma denúncia, é instaurado o processo criminal, né, e a pessoa vai responder. Do momento em que o Ministério Público oferece a denúncia até o momento da sentença, existem uma série de atos processuais que devem ser praticados. Esses atos, eles devem obedecer uma ordem cronológica. Isso é o procedimento. Então, eu vejo muito colega, por exemplo, que vai fazer uma defesa de tráfico que confunde o Código de Processo Penal, aplica o CPP, quando, na verdade, deveria saber que o rito do tráfico é especial. Existe uma lei específica sobre isso. Gente que confunde juizado especial criminal com procedimento ordinário. Pelo amor de Deus, cada tipo de crime, ele possui um procedimento específico. E qual o procedimento aqui na lei de abuso de autoridade? Ou seja, quando a autoridade ela vem a ser processada criminalmente por um crime de abuso de autoridade, onde que isso vai parar? Existem dois procedimentos. Existe o procedimento do GCRIM e existe o procedimento ordinário. Como assim, Roberta? Eu não falei para vocês que alguns tipos penais, entre o artigo 9º e o artigo 38 da nova lei de abuso de autoridade, tem a pena máxima de 2 anos? Então, para esses casos, se encaixar na definição de infração de menor potencial ofensivo, vai para o GCRIM. Lembra, GCRIM é o órgão que julga o quê? As infrações de menor potencial ofensivo. E o que são infrações de menor potencial ofensivo? A descrição está no artigo 61 da Lei 9.099 de 95. Consideram-se infrações de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos. Então, se aquele crime de abuso de autoridade tem a pena até 2 anos, vai para o GCRIM. Agora, se você olhar entre os crimes lá do artigo 9º e o 38 e você vê que a pena máxima superou, né, os 2 anos, foi até 4 anos, aí você vai estar falando do quê? Do procedimento comum ordinário. Por que é importante saber se aquele crime vai ser julgado no GCRIM ou numa vara criminal? Claro que é importante. GCRIM, Lei 9.099, transação penal, é um rito sumaríssimo, completamente diferente do procedimento ordinário, né? Então, vocês precisam saber disso até para definir as estratégias defensivas. Eu acho, pessoal, que antes de mais nada, se um cliente procura vocês e fala, doutora, eu fui vítima de crime de abuso de autoridade. Você vai fazer aquela análise, né, exaustiva, estudar os elementos objetivos, subjetivos, antes de falar com o seu cliente. Vai ouvir a história toda e vai fazer essa análise. Eu fiz um resumo aqui, claro. Até se vocês quiserem saber melhor, eu tenho um workshop que trabalha detalhadamente sobre isso. Mas vocês fizeram a análise. Depois que fizerem a análise, vocês têm que colocar os riscos para esse cliente. Olha,
a gente tem que provar, para que essa autoridade venha a ser condenada, a gente precisa provar que ela teve algum dolo específico, ela quis te prejudicar, ela teve, ou então ela quis se beneficiar de alguma maneira. Se eu não conseguir provar isso, eu vou ajudar o Ministério Público nessa prova. Mas se não tiver essa prova, ele vai ser absolvido. Eu acho que a gente não pode colocar o nosso cliente em nenhuma aventura jurídica. Esse cuidado eu sempre tive com os meus clientes. Então eu os recebo, eu faço uma análise completa e coloco todos os prós e contras. Se mesmo assim eles toparem, né, quiserem entrar nessa questão e processarem, né, e lutarem por isso, tudo bem. Mas eles já sabem desses riscos. Isso é muito importante que vocês observem, tá? E uma outra coisa também que eu gostaria de dizer é que quem é que pode, né, praticar o crime de abuso de autoridade? Eu estou vendo aqui alguns comentários. A doutora Marisa está dizendo que o advogado precisa saber do procedimento. Aí o doutor, eu não estou conseguindo ver o nome. Já colegas apresentando resposta à acusação nos termos do artigo 366 na defesa preliminar de drogas. Exatamente. Por que faz isso? Porque não tem conhecimento do procedimento. Não sabe quais regras aplicar no caso em concreto, tá? Deixa eu só falar uma coisa que é importante, que eu estava já me perdendo aqui. A ação penal é de iniciativa pública e incondicionada nesses casos. Então, significa dizer que é o Ministério Público que vai ser o titular da ação penal, é ele que vai oferecer a denúncia e vai gerar a instauração do processo criminal. Mas há a possibilidade de quê? De fazer uma queixa subsidiária. Roberto, o que é isso? Vamos lembrar lá do conceito da faculdade de Direito Penal, né? Quando o Ministério Público não faz nada, né, não oferece denúncia, pode ser oferecida uma queixa subsidiária justamente apontando esse crime de abuso de autoridade. Isso tem previsão na nossa nova lei, tá? E eu esqueci de falar que o sujeito ativo, ele pode ser um agente público. Essa definição de agente público é uma definição mais ampla. Essa lei, ela trouxe, né, ela quis abraçar toda e qualquer pessoa que tivesse alguma relação com a administração pública. Então, repara, não sei se vocês já leram a lei, eu acho importantíssimo que leiam, né? Mas o artigo 2º, ele fala de um rol aqui, servidores, membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, membros do Poder Judiciário, do Ministério Público. Esse rol, gente, é exemplificativo, ou seja, há possibilidade de novas situações, de novos agentes. Né? Então, é uma realidade. Resumindo aqui o que eu falei até agora, é uma realidade difícil, a prova é complicada, mas eu acho que vale a pena nós combatermos sempre. Eu quero aproveitar que chegaram mais colegas aqui, agradecer pelo carinho de todos vocês, falar que toda quarta-feira, a partir das 19 horas, o meu compromisso é com vocês. Nós teremos lives, eu quero que vocês coloquem sugestões de temas para a gente debater. Serão sempre lives curtas para que vocês possam acompanhar direitinho. E não se esqueçam de participar do evento lá da imersão, né, a prática da advocacia criminal, que vai ser sábado, dia 24 de abril, a partir das 9 horas. Alguém quer fazer algum comentário, quer deixar algum registro? Deixa eu ver se eu consigo aqui ver vocês. O pai, não entendi o comentário. Muito obrigada. Show! Eu que agradeço o carinho de todos. Então, deixem comentário. Obrigada, querido. Show, parabéns, doutora. Vamos falar sobre lei de drogas numa próxima oportunidade? Que eu acho tão importante esse tema, todo mundo tem muita dificuldade. Vamos explicar as diferenças entre o procedimento da lei com relação ao ordinário? Quem topa fazer isso na próxima live? Se vocês toparem, eu tô dentro, tá? Depois coloquem aqui as suas observações, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Não? Então, gente, eu vou agradecer. Eu espero vê-los lá na imersão. Vai lá na bio,
e entra no grupo do Telegram para passar 6 horas comigo no sábado, ao vivo e a cores. Gostaria de saber sobre a advocacia criminal na prática. Então, a advocacia criminal na prática, eu sempre falo sobre isso aqui no Instagram, falo no YouTube, no meu canal Vocação Jurídica com Roberta Renault. E sábado a gente vai ter um evento de 6 horas, manhã, tarde e noite. Vamos redigir habeas corpus, vamos aprender a cuidar de presos, das pessoas que já estão condenadas dentro do sistema prisional. Vamos aprender como fazer isso. Vamos falar sobre a fase de conhecimento, a fase inquisitorial. Tem e-book para quem se inscrever e tem um sorteio de bolsa de estudos em um dos meus cursos online. Então, eu estou esperando com muito carinho todos vocês. Doutora, a possibilidade de falar sobre o provimento 188, a possibilidade de falarmos sobre tudo. É só vocês quererem e deixarem aqui os comentários. Essas lives, o objetivo é atender o interesse de vocês, é ajudar de alguma forma e de todo o coração para o progresso profissional de cada um e que vocês tomem consciência a cada dia que passa da responsabilidade no exercício da advocacia criminal com excelência. Seus clientes agradecem e quando vocês fazem um bom trabalho, a sociedade como um todo agradece também. Tá bom? Gente, eu vou encerrar. Eu só não sei como desligar essa live, mas eu vou aprender, porque é a primeira vez que eu estou fazendo. Alguma outra dúvida? Ninguém mais? Então tá bom. Queridos, beijo grande no coração de cada um de vocês. Até sábado, se Deus quiser, tá bom? Abraço, fica com Deus. Vou tirar aqui, hein?